E se Adão não tivesse sido de fato o primeiro homem da Terra? E se a história que conhecemos for apenas um fragmento, uma versão suavizada de algo muito mais antigo, profundo e perigosamente revelador? Já pensou que a própria Bíblia pode esconder nas entrelinhas a chave de um mistério capaz de estremecer os pilares da criação? Até mesmo teólogos reconhecem que muitos livros da Bíblia foram escritos em forma de metáforas, inclusive a própria narrativa da criação em Gênesis. Alguns estudiosos sugerem que Adão não foi o primeiro ser humano a existir, mas o primeiro a ter um encontro direto com o Criador. Segundo essa visão, ele já vivia entre outros homens, mas ao se conectar com Deus, recebeu o privilégio de habitar o Éden e testemunhar a criação de uma forma única. Mas o que acontece quando lemos a Bíblia com os olhos livres de dogmas? E se nos permitirmos enxergar todas as verdades que estão ali, inclusive aquelas que não foram ditas com todas as letras? Há questões sutis que muitas vezes passam despercebidas quando lemos o Gênesis como um relato meramente informativo e objetivo. Mas talvez haja muito mais por trás desses contos aparentemente simples. Será mesmo que tudo começou com Adão e Eva, em um jardim florido e isolado, como se o mundo inteiro estivesse em pausa, esperando que Eva fosse moldada a partir da costela de Adão? E se o Éden não foi exatamente o começo, mas um ponto de interseção entre duas realidades, uma pertencente aos que nunca conheceram a Deus e outra daqueles que receberam suas revelações? E é aqui que começa a nossa jornada entre o literal e o simbólico, em que até mesmo a razão pode falhar ao tentar decifrar os segredos do sagrado. Por isso, vamos ampliar o nosso olhar, considerar outros textos antigos além da Bíblia, explorar pistas ocultas no hebraico original das Escrituras Sagradas e analisar teorias modernas que ousam unir ciência e sobrenatural em uma única narrativa. A primeira pergunta que devemos nos fazer antes de seguir adiante é: e se o Éden nunca foi um lugar físico? E se ele fosse um espaço espiritual, envolto em metáforas, símbolos e enigmas? Um jardim perfeito criado por Deus no íntimo de Adão. Um lugar de revelação, projetado para toda a humanidade, mas perdido por causa de uma escolha. O livro do Gênesis começa como toda grande narrativa mítica, repleto de silêncio, escuridão e a promessa de algo extraordinário prestes a emergir do caos. Mas já nos primeiros capítulos algo intrigante acontece. Algo que muitos deixam passar por estarem presos ao que é aparente, à superfície do texto. No primeiro capítulo, somos apresentados a um Deus cósmico e transcendente, que cria o universo, a Terra e tudo que nela há, até que, enfim, chega ao ser humano. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Nesse ponto, Deus cria o ser humano de forma coletiva, sem nomes, sem localização definida. A humanidade surge como um todo, com uma missão clara: dominar e cuidar a Terra. Aqui o homem é parte da harmonia cósmica estabelecida pelo Criador. Mas no capítulo seguinte tudo muda. O Deus transcende, torna-se próximo, se inclina à terra, molda o homem do pó e sopra nele o fôlego da vida, colocando-o em um lugar específico. E assim surge Adão, não mais como símbolo coletivo, mas como indivíduo. A mulher, por sua vez, não é criada ao mesmo tempo, mas é retirada do lado de Adão, de sua essência. Bom, a narrativa agora é mais íntima, é mais detalhada. Não se trata mais da criação de uma humanidade genérica, mas de um homem com nome, separado dos demais, escolhido para um propósito. E é nesse contraste que surge a primeira grande pergunta: por que parece que temos duas histórias distintas da criação? Quem eram, então, os homens e mulheres criados em Gênesis 1? E essa dúvida já gerou muitas teorias.
algumas inclusive bastante ousadas. A mais aceita atualmente sugere que esses dois relatos foram escritos por autores diferentes, com inspirações distintas, embora igualmente consideradas divinas. A primeira parte da criação generalizada seria fruto da tradição eloísta, segundo a hipótese documental do Pentateuco. Essa fonte usa o termo Elohim para se referir a Deus, um ser distante e transcendente que observa a criação de cima. Já a segunda parte, a do jardim, se alinha à tradição javista. Nessa narrativa, o nome usado para Deus é Yahweh. Ele é descrito como o mais próximo, quase palpável. Conversa com o homem, ensina, se revela. Um Deus que caminha no jardim ao entardecer. E o que isso nos revela? Que em Gênesis 1 temos uma criação genérica da humanidade, enquanto em Gênesis 2 assistimos a algo mais profundo, como se Adão não fosse o primeiro homem criado, mas o primeiro a receber uma missão espiritual. Adão seria o primeiro sacerdote da terra, ou talvez o primeiro profeta, o escolhido para levar a consciência de Deus à humanidade. E é aqui que chegamos a uma passagem muitas vezes ignorada e profundamente provocadora. Para isso, precisamos olhar com atenção redobrada um pequeno detalhe do texto. Em Gênesis 2, 5 está escrito: não havia homem para cultivar o solo. Note, o texto não diz que não havia homem algum, mas que não havia homem para cultivar. O verbo hebraico usado aqui, avad, também pode significar servir, ministrar ou ensinar. Ou seja, o cultivar aqui pode ser muito mais do que atividade agrícola. Pode ser um chamado espiritual. Com esse olhar, percebemos que tudo já estava em seu lugar. Os mares, os rios, os animais, as plantas, até mesmo outros seres humanos. Mas faltava aquele que uniria o céu e a terra. E é por isso que Adão é moldado. Não para povoar o mundo, mas para representar a humanidade diante de Deus e apresentar Deus à humanidade. Ele é o prenúncio do Messias, o arquétipo do herói. Deus já sabia que Adão o desobedeceria e que em algum momento seria necessário enviar seu filho para salvar a humanidade. Mas antes era preciso que o homem conhecesse Deus. E para isso era necessário Adão. Se essa teoria estiver correta, então o Éden não marca o início da humanidade, mas o despertar da consciência espiritual, a revelação de que existe um ser superior. Mas nesse caso, o que aconteceu com os outros homens que não estavam no jardim? Provavelmente nunca foram convidados. Adão caiu antes mesmo de sair em missão. No entanto, se havia pessoas fora do Éden, quem eram elas? O que acontecia além das fronteiras do paraíso? O que existia fora do jardim? E por que a luz de Deus não os alcançava? Imagine o planeta em uma vastidão, com regiões intocadas, rios serpenteando por terras desconhecidas e tribos ancestrais, vivendo sem jamais terem ouvido falar de Deus, sem uma missão espiritual. E então, no meio dessa humanidade anônima, um homem é moldado do pó e levado para um lugar separado. Esse lugar é o jardim. Não apenas um paraíso físico, mas uma interface entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. Esse homem não foi criado para iniciar a espécie humana, mas para dar sentido à existência. Ele não é o primeiro no tempo, mas ele é o primeiro no propósito. Adão, nesse contexto, é mais do que um personagem bíblico. Ele é um ser real, escolhido para uma missão elevada, um elo entre o céu e a terra, não um símbolo vazio, mas uma chave que abre os segredos do universo e da alma humana. Ser o primeiro pode ter muitos significados, e aqui o mais profundo é este: ter sido o primeiro a ouvir a voz de Deus. Em Gênesis, quando Deus cria Adão, a cena é carregada de intimidade. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Gênesis 2:7. No hebraico original, o verbo usado para formar é yatzar, a mesma palavra usada para descrever o trabalho de um oleiro moldando o barro com cuidado. Deus não apenas cria, ele esculpe, ele toca, inspira. O ser humano é, ao mesmo tempo, obra-prima e altar. Outro detalhe poderoso: o fôlego da vida em hebraico, neshama,
não se refere apenas à respiração física, também significa espírito, consciência e intelecto. Adão não é chamado apenas para viver, mas para compreender. Ao ser colocado no Éden, Adão não está em férias paradisíacas, está em preparação, retirado do mundo, isolado, como Jesus tantas vezes esteve, para se fortalecer espiritualmente. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Gênesis 2:15. Os verbos hebraicos usados aqui, yuvadad, cultivar e chamar, guardar, são os mesmos usados para o serviço sacerdotal no tabernáculo. E isso muda tudo. O jardim não é apenas um lar, é um templo. E Adão, o primeiro sacerdote. Isso revela que sua missão era distinta do restante da humanidade. Ele deveria cuidar do espaço sagrado e manter viva a comunhão entre Deus e os homens. Não estava ali apenas para nomear animais ou colher frutos, mas para preservar a aliança entre Criador e criação. Uma evidência de que havia outras pessoas na terra aparece em Gênesis 4. Após matar Abel, Caim teme ser morto por qualquer um que o encontrasse. Estaria ele com medo apenas de Adão, Eva e seus irmãos? Quando Caim menciona qualquer um que me encontrar, faz mais sentido pensar que existiam outros seres humanos fora do Éden. Ele se muda para a terra de Nod, a leste do jardim, e lá constrói uma cidade. Mas por que construir uma cidade se ele seria o único habitante? Em Gênesis 4:16 está escrito: ele se afastou da presença de Deus e passou a viver nessa região, onde teve filhos e fundou uma cidade. Quem era sua esposa? Levou consigo alguma irmã? Casou-se com alguém de fora? Quando a Bíblia diz que Caim se afastou da presença de Deus, isso sugere que foi para uma terra onde Deus não era conhecido. Fora do Éden, o mundo não tinha consciência do Criador. Caim foi viver entre um povo que nunca ouvira a sua voz. E tudo isso reforça a ideia de que Adão não foi o primeiro ser humano a existir, mas o primeiro a fazer uma aliança com Deus. E essa visão ecoa em outras partes das Escrituras. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. Paulo não está falando de genética. Ele está traçando paralelos espirituais. Adão inicia a antiga aliança, marcada pela queda. Jesus, o novo Adão, inicia a nova, marcada pela redenção. Um abriu a porta da consciência, o outro da salvação. Agora conseguimos entender melhor quem foi Adão. Profundamente humano. Tinha tudo. Um jardim sagrado, liberdade, intimidade com Deus, propósito, e ainda assim escolheu a desobediência. E isso se repete conosco. Quantas vezes, mesmo em paz, com metas claras e vidas equilibradas, ao nos aproximarmos de Deus, surgem provocações. Quantas vezes trocamos a liberdade por desejos imediatos e, como Adão, escolhemos o pecado? Para começarmos a entender quem eram as pessoas que viviam fora do Éden e usarmos a própria Bíblia como base, precisamos voltar ao episódio em que Caim matou Abel e saiu errante pelo mundo. Até esse ponto, a Escritura só nos apresenta 4 pessoas: Adão, Eva, Caim e Abel, sendo que este último já estava morto. Ainda assim, pouco depois é dito que Caim teve filhos e construiu uma cidade. Se interpretarmos o texto ao pé da letra, Caim só poderia ter tido filhos com sua mãe, Eva. E como sabemos que isso não aconteceu, torna-se evidente que existiam outras pessoas fora do núcleo do Éden. Além disso, como já mencionamos, ele foi viver longe da presença de Deus, ou seja, ele foi para um lugar onde o Criador não era conhecido. Isso não é uma falha na narrativa bíblica, não. Estamos falando da verdade revelada por Deus e não de um livro de genealogias completas. O que ocorre aqui é uma ruptura com a tradição literalista, um convite à interpretação simbólica e espiritual. A partir desse ponto, adentramos um território pouco explorado, a possibilidade de que já existissem humanos fora das fronteiras do Éden. Esses seres humanos não foram moldados como Adão a partir do barro e do sopro divino. Eles surgiram da terra, talvez como sugere a teoria da evolução, antes ou paralelamente ao surgimento de Adão. Provavelmente jamais conheceram o Éden nem receberam o Neshama, mas estavam lá, vivendo, multiplicando-se, interagindo.
Quando Caim funda uma cidade, isso não é apenas um gesto simbólico de afastamento de Deus, é um testemunho prático. Havia uma população ali, mas quem eram essas pessoas? Se existiam fora do Éden, por que Gênesis não as menciona de forma explícita? E a resposta pode estar no próprio Gênesis. O objetivo do texto nunca foi contar toda a história da humanidade, mas narrar a história da salvação, da queda à redenção. Por isso, segundo estudiosos, os povos que estavam fora do Éden não são foco, não contribuíam diretamente com essa linha narrativa. Para alguns pesquisadores e também correntes esotéricas, essa população fora do Éden forma o que se chama de sociedade pré-adâmica, uma civilização anterior ou paralela que existia sem uma aliança direta com Deus. Não eram ignorantes do sobrenatural, mas tinham experiências espirituais diferentes. Cultuavam outros deuses e seguiam outros caminhos. Seriam eles os homens e as mulheres criados em Gênesis 1 à imagem e semelhança de Elohim, mas sem o chamado sacerdotal? As culturas que floresceram longe do Éden, com suas próprias línguas, mitologias e formas únicas de adoração? E essa hipótese não está limitada à Bíblia. Mitos mesopotâmicos, relatos sumérios, tradições africanas e até evidências arqueológicas apontam para civilizações muito antigas, que desafiam a cronologia tradicional da criação bíblica. E podemos citar, por exemplo, Göbekli Tepe, com mais de 11 mil anos, um sítio arqueológico de impressionante complexidade espiritual. Como um povo tão antigo teve conhecimento suficiente para erguer templos e realizar rituais alinhados com forças cósmicas? De onde veio essa sabedoria? Há quem diga que Adão não foi o primeiro ser humano, mas o primeiro a receber a Neshama, a centelha da alma divina, que o tornou capaz de escolher entre o bem e o mal, de se relacionar intimamente com Deus e de carregar o peso da responsabilidade espiritual. E assim como aquele povo fora do Éden, muitas vezes também nos sentimos deslocados, sem rumo ou propósito, buscando construir nossas próprias cidades, destinos, carreiras. Mas o Criador continua chamando, como chamou outros depois de Adão. Ninguém está esquecido, nem mesmo aqueles que nunca conheceram o paraíso. Mesmo que a Bíblia não responda a todas essas questões, será que hoje a ciência pode trazer alguma luz? Será que a genética tem pistas? Se Adão e Eva não foram os únicos a povoar o mundo, então quem foram nossos outros ancestrais? Em muitos momentos da história, ciência e religião pareciam travar uma batalha, cada uma reivindicando a verdade absoluta. Mas com o tempo essa rivalidade foi se suavizando. Hoje já conseguimos enxergar que talvez estejam contando versões diferentes da mesma história. Uma baseada em células, a outra em símbolos. E um bom exemplo dessa possível harmonia está no próprio Gênesis e na teoria da evolução de Darwin. Na Bíblia, no 5º dia da criação surgem os animais aquáticos, depois as aves e por fim no 6º os animais terrestres. Na versão científica, embora mais detalhada, a ordem geral também é essa: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Se abstrairmos os detalhes técnicos de cada lado, a sequência é surpreendentemente similar. A diferença está no tempo. Para Darwin, esse processo levou mais de 500 milhões de anos. Para o Gênesis, 6 dias. Mas quem pode medir o tempo dentro da eternidade de Deus? Quando voltamos ao surgimento dos seres humanos, a genética moderna traz duas figuras simbólicas, a Eva mitocondrial e o Adão do cromossomo Y. A primeira representa a ancestral comum da qual todos herdamos o DNA mitocondrial e teria vivido entre 150 e 200 mil anos atrás, provavelmente na África. Já o Adão, do cromossomo Y, representa o ancestral comum mais recente por linhagem paterna e teria vivido entre 60 e 300 mil anos atrás. O curioso é que esses dois, Adãos e Evas científicos, não viveram ao mesmo tempo e nem foram um casal. Seus nomes são apenas convenções. O que os estudos genéticos mostram é que nossos principais ancestrais vieram de populações diferentes, vivendo em épocas distintas.
Para entender isso melhor, é importante saber que esses marcadores genéticos não representam os primeiros humanos, mas sim os últimos ancestrais comuns detectáveis em linhas específicas. Em outras palavras, a humanidade não começou com um casal único, mas com grupos interagindo, misturando-se, desaparecendo e ressurgindo nas tramas genéticas da história. Essas descobertas não contradizem o Gênesis, pelo contrário. A Bíblia nunca teve como intenção ser um tratado de biologia molecular. Sua proposta sempre foi espiritual, teológica, existencial. Quando São Paulo escreve aos Romanos que o pecado entrou no mundo por um homem só, Romanos 5,12, ele não está falando de genética. Ele fala de responsabilidade moral. Adão é importante não por ter sido o primeiro ser humano biológico, mas por ser o primeiro a tomar consciência do bem e do mal e a ter que escolher. Ele representa o momento em que a humanidade deixou de apenas viver e passou a saber que vive. No fim, a resposta para quem veio antes de Adão não está apenas na ciência ou só na fé, mas no encontro entre as duas. Enquanto a genética revela que surgimos de uma grande população ancestral, a teologia mostra que em algum momento Deus escolheu um homem, Adão, para inaugurar algo novo. Uma aliança baseada no livre-arbítrio, na consciência e na responsabilidade. Adão, então, não é apenas o início da nossa espécie. Ele é o início da nossa missão.